O Alex tem que avisar quando é que entra a bagaça. Eu acho que já está ao vivo, Tá inclusive. ao vivo, Já Estamos ao está. inclusive. vivo. Estamos Boa ao vivo. noite. Estamos ao vivo hoje. A Pão com Ovo resolveu ser de noite, né? Eu já ia dar bom dia aqui, mas para mim na China já é bom dia. Mas enfim, fazer o quê? Hoje nós vamos falar sobre. Eu não sei o nome do cara. Vou deixar pro Kleber e pro Sarati aí falar o nome do cara aí. Mas é o Pantera Negra. Eu confesso para vocês que eu, na minha infância, era Homem-Aranha direto, né? O Pantera Negra passou desapercebido, mas paciência, né? A gente vai tocar desse assunto para falar também sobre tudo que circunda o Pantera Negra enquanto, enfim, né? Racismo estrutural, tudo isso que a gente sabe que está por trás. Eu sou o Preto, somos a Pão com Ovo, hoje no sábado, novo horário, né? Vamos ser bem, como se diz, falando em outra língua, bem taxativo, que as mortes pelo Covid tão logo cessem, que por mais que a gente pense que esse é uma gripezinha, não é, pessoal. Hoje eu tive a triste notícia que um tio-avô da minha companheira, a Tânia, o Naziozeno, como eu sempre falo, lá na Bahia, teve Covid, está em estado grave. Esperamos que ele melhore tão logo, porque, olha, é difícil, difícil mesmo. Mas vamos lá, vai lá contigo aí, Alex. Boa noite, Léo. Boa noite, Kleber. Boa noite aí para a galera que está assistindo o Pão com Ovo. Olha só, hoje a gente fez uma edição especial e, na verdade, é um formato que a gente também está experimentando para um novo horário, para poder ter uma outra inserção com o nosso público, etc. e tal. E apareceu com bastante força e evidência a morte do Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra, um filme de grande sucesso e que, digamos assim, traz muitos elementos para a gente pensar sobre assuntos da vida real, né? Tá também muito forte nos Estados Unidos e no Brasil a discussão do racismo e das lutas antirracistas. Quem viu aí a rodada da NBA, os atletas estão ostentando lá a campanha Black Lives Matter, e o Chadwick meio que virou uma espécie de um ícone, né? Porque é raro, né, no mundo dos quadrinhos, né, na ficção, você encontrar heróis e heroínas negros. Inclusive, eu estava assistindo um documentário sobre o Quentin Tarantino, o pessoal fala Tarantino, mas eu falo Tarantino, entendeu? Em que o Jamie Foxx, que protagonizou o Django Livre, chamava atenção para um dos elementos daquele filme, que era justamente você ter o protagonista, o herói, um negro, né? E que, tipo, o filme seguia uma linearidade semelhante, né, aos clássicos do cinema, mas a figura que representava o heroísmo, o final feliz, né, era feito por um negro e por uma negra. E a gente sabe que o Pantera Negra também cumpriu esse papel, tanto na discussão, né, de figuras que tenham essa expressividade, né, quebrando um padrão que está presente em vários elementos, em várias situações da vida social, e, enfim, né, acho que merece, a partir, né, dessa perda, que a gente faça um tributo, né, à sua obra, mas principalmente uma reflexão, né, sobre os temas que o filme e que o personagem trazem para nós. Passar para o Kleber e dar a sua saudação e já entrar rachando aí, Kleber. Uma boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Alex, boa noite, Léo, boa noite a todo mundo que está aí com a gente. É muito triste, né, essa morte do Chadwick, um ator, um cara jovem, da minha idade, assim, né, eu também sou jovem. Então, muito triste, assim, porque a gente analisar a carreira dele, uma carreira curta, porém, assim, muito marcada por por uma forte, por uma presença muito forte dessa questão da negritude, né? Ele interpretou, claro, Pantera Negra, mas ele também interpretou James Brown, interpretou
o Robinson, lá, o primeiro jogador negro da Liga de Beisebol, interpretou o Thurgood Marshall, que foi o primeiro juiz negro da Suprema Corte, ou seja, ele me parecia assim, um cara predestinado a interpretar esses papéis, né, de relevância do povo negro nos Estados Unidos e inclusive no mundo, né? Claro que quando ele interpreta aí o Pantera Negra, meio que assim o auge dessa coisa toda, porque claro, é o filme que teve mais sucesso, é o filme que teve mais destaque, né? Mas ele tem esse outro filme agora na Netflix também, o Destacamento Blood, que é muito bom, inclusive, enquanto ele gravava esse filme aí, ele, né, foi o último filme dele, era quando ele estava fazendo tratamento com quimioterapia e tudo mais, e o cara entregou, assim, um filme muito bom, né? Eu assisti outro dia, né, e ele é um soldado na Guerra do Vietnã, um soldado negro que cumpre um papel, assim, de tentar libertar aqueles outros soldados negros que estão ali com eles e mostrar, ó, cara, nós estamos aqui nessa guerra pelos Estados Unidos, mas o que os Estados Unidos está fazendo pelo povo negro, né? Então ele tem toda essa, assim, o Chadwick parece meio que predestinado a cumprir esses papéis, assim, a estar, né, interpretando esses papéis de uma relevância para a cultura negra, para a comunidade negra, e ele acabou, assim, né, essa morte dele trágica, e ele acabou, inclusive, não revelando nada dessa doença e pegando todo mundo de surpresa. E aí, então, meio que joga, assim, um peso maior ainda, né, nele como um ícone dessa questão da cultura negra, né, do personagem negro no cinema. Né? Ele representar o Pantera Negra, que é, né, digamos assim, dos super-heróis negros, né, dos personagens negros dos quadrinhos, ele é o principal, digamos assim, né, o mais de maior destaque, de maior relevância, né? Existem vários outros heróis negros, mas nenhum cumpre o papel que o Pantera Negra cumpre desde o início, desde que ele é criado lá em 63, né? Então, o Chadwick Boseman, ele interpretou esse papel, né? E justamente a gente analisar, né? O cara que interpretou Jack Robinson, interpretou o Juiz Marshall, interpretou o James Brown, interpretou o Pantera Negra, né? Então, quer dizer, o cara que parecia mesmo predestinado para isso, né? E é interessante assim também, porque esse é um ano onde a questão do racismo foi muito discutida. Ele se tornou um assunto, né, não só mais um assunto acadêmico, um assunto escolar, mas um assunto da roda de conversa, um assunto presente na vida das pessoas, um assunto já com muito mais destaque na mídia do que já teve, principalmente aqui no Brasil, né? E aí, num ano desses, o cara que teve uma trajetória marcada por representar esses ícones, né? E ele morre no dia 28 de agosto, que é o dia do discurso do Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, ou seja, é uma coisa muito, assim, quase que predestinado, assim, um negócio muito, né? Então é impressionante como essas coincidências da vida são, né? Se tu analisar, assim, quando dia 28 de agosto, quando o meu guri nasceu, né? Então, ele é aniversário dele. Então, eu sempre achava assim, nossa, né? 28 de agosto, que data mais sem graça, né? 28 de agosto, mas depois a gente acaba vendo, assim, tudo que aconteceu no 28 de agosto é um negócio bem interessante. Aí o Chadwick, dessa trajetória toda, ainda vem a falecer nesse dia, né? Então, é uma coisa, assim, que deixa a gente um pouco surpreso, assim, né, com tudo isso. Né? E a importância, então, do Chadwick, ele não era só um ator que interpretava esses papéis, mas ele também tinha um papel fundamental, né, quanto ser humano, quanto um cara engajado nessa luta antirracista, né, ele mesmo vem, né, não era um cara rico e tal, só conseguiu estudar porque foi auxiliado por outros atores de sucesso, como o Denzel Washington, né, que ajudou a pagar a faculdade dele, né. Inclusive, na primeira vez que ele encontrou o Denzel Washington, pessoalmente, ele disse, tu pagou minha faculdade, daí o Denzel ainda disse para ele, então tu me deve dinheiro, né, porque
né? Então vários, e ele estava retribuindo também, né? Então dessa forma também estava ajudando a patrocinar e a criar esse tipo de iniciativa para ajudar as pessoas, né? Outras pessoas, assim como ele também foi ajudado, né? E ele vinha fazendo assim tendo essa presença muito forte, né? Não só na questão do cinema em si, mas também na atuação, né, como um ativista mesmo, né? Tem algumas entrevistas dele que ele fala que ele fugia dos estereótipos, né? Sempre que ele ia fazer um papel, tem até uma que ele revela assim que ele foi fazer um papel e o papel do personagem que ofereceram para ele era um cara que, né, morava numa comunidade pobre, se envolveu com uma gangue, aí a mãe usava drogas, né? Aí ele parou para analisar aquilo ali e pensou, mas esse é o estereótipo, isso, e claro, tem muita gente com uma vida que acontece isso mesmo, mas eu não quero ser só mais um negro interpretando esse papel, esse tipo de papel, né? E aí ele perguntou para os produtores, quem estava entrevistando ele perguntou se quem é o meu pai, né? Quem é o pai do personagem? Ele disse, ele está preso, né? Ele disse, nossa. Né? Então, quer dizer, aí ele disse, olha, eu não vou aceitar esse papel, e colocou os pontos de vista dele, explicou, né, o ponto de vista dele, e aí os caras ficaram assim, aceitaram, tudo bem, né, e quando ele saiu, o próximo ator que entrou era o Michael B. Jordan, que trabalhou com ele no Pantera Negra, né, fazendo o papel do Killmonger, e aí quando o Michael B. Jordan entrou, foi oferecido para ele o papel já com uma outra dinâmica, os caras já mudaram ali como deveria ser o personagem por causa do que o Chadwick tinha dito, né? Então ele já causou isso, ele deixou o papel, mas ele deixou já porque o próximo cara que viesse já não pegasse também todo um estereótipo tão forçado como aquele, né? Então, assim, ele era um cara que abria mão das coisas que não estavam de acordo com aquilo que ele acreditava, né? Então é importante esse tipo de decisão, né? Por exemplo, que ele tomou, e que o próximo cara que entrou já tinha uma outra realidade, né, pela frente. Então, por tudo isso, assim, ele acaba se tornando uma figura de destaque dentro da cultura mundial hoje, né? Não só pelos papéis que interpretou, mas pelo ser humano que ele era, né? Então, e enfrentar o que ele enfrentou, né, um câncer no colo, e não ter revelado isso para ninguém, ter levado isso, né, tentando, não, para que também, não sei, né, qual era a real intenção dele disso, mas mesmo assim é muita coragem o cara enfrentar tudo isso sem revelar para ninguém, assim, né? E vindo a falecer, infelizmente, né, de perder assim uma pessoa com talento e que ainda estava praticamente no começo da carreira, né? Então, um tributo a ele assim é mais do que necessário. Não é só a gente que fez, né? Muitos outros canais do YouTube aí, muita gente, até na televisão, muitas homenagens para ele, né? Nos Estados Unidos, né, os atletas da NBA, aqui no Brasil, né, o jogador do Inter. Então, várias pessoas aí se sentindo representadas pela figura dele e vendo esse papel, né, que ele desempenhou, né, nessa vida curta, porém bastante marcante, né, dessa trajetória, né, que ele teve aí como um meteoro, né, desses que veio assim, causou todo esse impacto na vida de tanta gente e, né, saiu da vida para entrar na história como Getúlio, né? Bem falado, Kleber. E o Igor, e boa noite a todos que nos acompanham, a nossa comunidade Pão com Ovo, hoje novo horário, 20 horas, sábado, chuvoso aqui em Havana, né, na Indochina, na Conchinchina, mas só para deixar registrado, o filme também ele também remete a uma identidade bem, como se diz, que faltou e falta ainda nos filmes de Hollywood, que é a identidade negra. E ele cumpriu bem o papel.
o filme, o Pantera Negra, ele tem vários atores espetaculares e basicamente todos negros, né? Tirando ali o anti-herói que é branco, aquele agente da CIA também que é branco, mas basicamente todos são negros. O Igor aqui comenta sobre o Besouro, né? Eu estava essa semana, alguns comentários depois da morte do nosso ator, que eu não vou dizer o nome porque eu não sei pronunciar, tá? O meu inglês é pior que o português, então imagina eu tentar pronunciar, Alex, aí não dá, né? Mas essa estrutura que se fala, a gente aqui do Apão Corpo sempre falou, muitas vezes o brasileiro se pauta pelas questões externas e esquece de ver a questão interna, né? A gente sofre tanto ou pior do que os americanos na questão do racismo. O Besouro é um filme de mais de 10 anos. Eu, logo quando saiu o Besouro, que é um capoeirista, a história de um capoeirista, muito legal, muito bem produzido, olhem, é muito bom, mas nós aqui da Pão com Ovo, não é que não vamos olhar o Besouro como sendo um filme importante, mas é que sim, trazemos na baila um debate que é importante falando de Pantera Negra, né? E o Pantera Negra representa muito para a comunidade negra no mundo inteiro, porque o Besouro ficou entre nós, o Pantera Negra rompeu fronteiras, né, Kleber? E aí já te faço uma pergunta, depois passo para o Alex. Quando é que surge a revistinha do Pantera Negra? Eu, sinceramente, eu tenho a noção muito vaga nos anos 90, 2000, mas antes disso, eu, enquanto criança, eu nunca vi. O Pantera, ele apareceu como um personagem nas histórias do Quarteto Fantástico, né? Em julho de 63. Então, ele é bem, tipo, o primeiro personagem, o primeiro super-herói negro a ser protagonista numa história, né? Então, haviam, claro, outros heróis negros nos quadrinhos, mas nenhum era protagonista, ele foi o primeiro protagonista. E ele, nos quadrinhos, então, surge em 63, e o curioso é que ele surge em 63 e 6 meses depois surge o Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, mas sem ligação nenhuma, né? Os caras nem sabiam que havia o personagem dos quadrinhos. E inclusive, quando surge o Partido dos Panteras Negras, a Marvel considerou mudar o nome do personagem para não haver a ligação, né? Só que aí já era tarde, já estava conhecido, já não adiantava mais, né? Então tinha que... Eles mantiveram, né, o nome Pantera Negra, né? E ele surge lá em 63, e aí eles vão construindo aos poucos o background, a história dele, né? Criam esse país fictício, Wakanda, enfim, né? No início ele surge como um personagem assim misterioso, que ninguém sabia, tá, mas quem é esse cara? Ele é herói, ele é vilão, né? Ele surge para ele na história, a primeira história é bem curioso porque ele leva o Quarteto Fantástico para uma armadilha e derrota o Quarteto Fantástico sozinho, né? Que era considerado nos quadrinhos uma das equipes mais fortes, né? Então era assim, um cara, mas da onde saiu esse cara, né? Que vem e derrota sozinho o Quarteto Fantástico. Então ele surge assim nessa pegada assim para ser um misterioso, né? O pessoal compara muito o Pantera Negra com o Batman, né? Embora o Pantera Negra seja muito mais rico que o Batman e tenha poderes, o Batman nem poderes tem, né? A fortuna do Pantera Negra, né? O pessoal saía as listas dos personagens mais ricos da ficção, né? E nunca incluíam o Pantera Negra, mas ele é de longe o personagem mais rico da ficção, né? Porque o Vibranium lá, o metal de Wakanda, é considerado o negócio mais valioso da Terra e tal. Então, a fortuna do Batman é muito mixaria perto daquilo que ele tem, né? Então, ele surge como esse personagem. Aos poucos, ele vai agregando, não só por ser um personagem negro, mas ele vai agregando a pauta antirracista nas histórias em quadrinhos. Os primeiros, os vilões que ele vai enfrentar vai ser a Ku Klux Klan, né? Vão ser o regime do Apartheid na África do Sul. Esses são os vilões, né? As histórias dele, muitas deles vão se passar na África e não nos Estados Unidos, né? Ele vai ter histórias nos Estados Unidos quando ele se junta aos Vingadores, mas nas histórias dele mesmo, a maioria delas são lá na África, e ele enfrenta lá o Apartheid, e quando ele está nos Estados Unidos, ele enfrenta a Ku Klux Klan, né? Então, assim, ele tem essa coisa de ser um personagem voltado já para
né, para essa pauta, né, de discutir o racismo. Porque nos quadrinhos o racismo nunca foi um tema que pôde ser muito aberto, assim, discutido de uma forma aberta, porque tinha uma certa censura, né? E aos poucos aquilo ali, com o movimento dos direitos civis e tal, aquilo foi se quebrando. E aí o Pantera Negra, né, passou a desempenhar esse papel bem forte de personagem que lutava contra o racismo, né? Ele passa a ser um personagem símbolo dessa luta nos quadrinhos, né? E ele é um personagem assim muito misterioso, muito, e geralmente as coisas acontecem, ele resolve tudo, né? São muitas histórias assim dos quadrinhos onde os outros heróis ficam lá batendo cabeça enquanto que ele vai lá e resolve o negócio, né? Então ele também tem isso, muito parecido com o Batman da DC, né? Nesse sentido, assim, os outros, ele é geralmente o mais esperto, é geralmente o cara que faz as coisas, né, antes que todo mundo. Ele geralmente tem toda essa, né, essa carga, assim, não é só um super-herói negro, né, que é atleta, ele é um cara genial também, né? Então a importância dele, ele é colocado assim nos quadrinhos como um cara com QI altíssimo, né? Estudou nas melhores universidades da Europa, né? Teve toda uma formação, né? Fala 2.000 idiomas, então tipo um negócio assim exagerado, né? Claro, porque é quadrinhos, então é exagerado. Então o personagem em si, né? Tem toda essa história, toda essa trajetória, e ele só, né, chegou no cinema agora porque né, o Wesley Snipes, lá nos anos 90, já tinha corrido atrás, tentar fazer um filme do Pantera Negra, né? Ele acabou fazendo o do Blade, e aí o filme do Pantera Negra ficou, né? E aí na gaveta de alguém, de algum executivo lá. E aí quando os filmes ali da Marvel começam a ganhar destaque, que aí ele aparece lá na Guerra Civil, né, como um personagem assim que até então não tinha aparecido e tal. Aí para ganhar o filme próprio foi um pulinho assim, né? Então a coisa é bem assim, um personagem de uma história longa nos quadrinhos e bem interessante, né? Ele não era tão conhecido quanto é agora, claro, né? Ele se tornou muito mais conhecido com o cinema, né? Com certeza. Nos quadrinhos ele era um personagem secundário, não era assim tudo isso, né? Em termos de fama, mas ele, né, ganhou um espaço agora. Isso é muito bom, Alex, muito bom, né, Kleber? Porque vai, na medida do possível, quebrando barreiras, né? Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando hoje, nesse novo horário, mas é muito importante esse debate aí. A Rudileia aqui que está nos acompanhando, dizendo que o besouro tem que levar para as escolas, sim, tem que levar sim, porque nas escolas é onde a gente vê o racismo mais estruturado. Fala aí, Alex, um pouco para nós. Pois é, eu ia começar justamente por essa postagem da Rudileia, até porque eu passei o besouro, né, na escola a partir de um pedido, de uma sugestão, de uma iniciativa de um aluno meu, do Danivan, né, e ele trouxe uma coisa muito bacana na argumentação dele, que ele falava justamente do fato de que nos faltavam heróis referências, né, e o conteúdo do besouro, né, ele era perfeito para isso, porque é um filme bem dinâmico, é um filme que a galera jovem assiste sem ficar, como diz, enfadada, tem toda um apelo assim que permite, né, que o jovem assista e se identifique, né? Eu diria que a gente tem um outro grande filme com um protagonista negro aqui, um filme relativamente recente, que é o Madame Satã, né, onde o Lázaro Ramos faz uma interpretação fora de série, magistral, assim, um filme acima da média. Mas eu estava lembrando também de algumas questões aqui. O MV Bill tem um som do segundo álbum dele, em que ele falava o seguinte: novela de escravo a emissora gosta, mostra os pretos chibatados pelas costas, faz confusão na cabeça do moleque, né, que não gosta de escola, mas admira uma Hidratec. A importância, mesmo que seja uma referência estrangeira, né, para uma parcela da população que aqui no Brasil é muito mais representativa em termos numéricos e em termos culturais e em termos sociais, mas que essa representatividade, né, desaparece
quando a gente fala, por exemplo, em mídia, fala em espaços onde a negritude e também a africanidade, porque a negritude avança de uma maneira e a africanidade ainda está mais para trás, né? Nós discutimos essa semana sobre a questão da intolerância religiosa a partir de um caso de uma mãe que perdeu a guarda da filha porque levou a filha num terreiro de candomblé, né? Então, vejam que os elementos que constituem, porque não é só a cor da pele ou a origem geográfica e étnica, mas são esses elementos mentais, culturais, né, que formam esse todo, ainda precisam, né, de espaço de debate, de compreensão, de ativismo e de militância, né? Eu lembro muito, né, o Kleber comentou do último trabalho do Chadwick, que foi sobre a Guerra do Vietnã, e eu lembro muito do caso do Muhammad Ali, né, que gerou toda uma polêmica, inclusive, né, um episódio que foi para o campo jurídico, está ali o Leonardo comentando, né, em que ele dizia, como é que eu vou defender o meu país e a liberdade num outro país, se no meu próprio país eu não sou defendido, eu não tenho direitos e eu não tenho liberdade. Então, às vezes, a gente começa um processo educativo, né, para as pessoas, não a partir de uma visão ou de uma leitura mais, digamos, radicalizada, mas de algo que seja acessível e que leve o sujeito, né, a se referenciar, a se encontrar a partir daquele exemplo. Vejam que a sociedade de Wakanda é uma sociedade que tem outros padrões, inclusive no final do filme, eu vou contar, né? Mas no final do filme, o Wakanda, de maneira generosa e solidária, cede, né, aquilo que constitui a sua riqueza e a sua fortaleza para o usufruto e para o benefício da humanidade. Quer dizer, de alguma maneira lembra exemplos de outros países, de outros povos, né, que também tomaram posições e iniciativas generosas. Agora, recentemente, a gente viu, por exemplo, o caso da China, perdoando dívidas em função da pandemia. Quer dizer, o compromisso chinês em conquistando a vacina para o coronavírus também, né, tornar a patente aberta para que a humanidade seja beneficiada. Então, esses tipos, né, essas histórias, essas culturas que trazem outros protagonistas, é importante para a gente quebrar, né, certos estereótipos, né, quebrar certas visões que são determinadas por uma máquina de formação comunicacional ideológica muito poderosa, né? E no caso, né, do Pantera Negra, essa questão que aparece também em outros filmes, acontece no momento em que, se você acompanhar a produção artística, cinematográfica nos Estados Unidos, né, as causas que envolvem identidade, representatividade, igualdade, justiça, né, estão muito em evidência, né, estão muito fortes, né, seriados que apontam para esses temas e os trabalham de uma maneira assim que pode não ser aquilo que muitas vezes o pensamento de esquerda considera o mais avançado, mas tomando, né, a sociedade norte-americana, que é uma sociedade super conservadora e que hoje, pela sua liderança política, aponta um rumo reacionário, retrógrado para o mundo, isso é importante. Eu comentei num outro debate que nós tivemos, só para encerrar a minha participação agora, que vejam só, os Estados Unidos se tornou independente em 1776, mas a escravidão nos Estados Unidos só foi extinta em 1863. E os direitos civis que equivaleram brancos e negros nos Estados Unidos em 1965. Quer dizer, a gente está falando, né, de um período de 200 anos. E de 1965 para cá, nós temos aí 65 anos, tá? 75 anos, a gente tem todo um caminho para tentar fazer com que os direitos civis equitativos e igualitários, né, sejam colocados na prática. Agora, há poucos dias, né, inclusive o
Eduardo Bolsonaro homenageou o racista que pegou uma arma, saiu de arma em punho, a polícia não parou o sujeito disparou contra uma manifestação antirracista onde morreram 2 pessoas. E qual o argumento? É a liberdade de expressão. Porra, vamos falar honestamente, né, cara? Liberdade de expressão está muito longe disso. Né? Isso aí é fascismo. Mas, enfim, eu acho que a história, o personagem, o propósito do Pantera Negra e toda a comoção gerada são importantes para que existam referências, existam exemplos, mesmo que fictícios, né, para que uma parcela da população também se desenvolva a autoestima, se empodere e acredite na luta, porque ela, sim, é imprescindível para as mudanças que a gente tanto deseja. Agora é contigo, Kleber, né? Na verdade... Eu queria... Vai lá. Não, eu só ia dizer, o Alex falou uma parcela da população, mas aqui no Brasil nem é uma parcela, né? A grande maioria, né? 54% de negros no Brasil, né? São as lutas do nosso tempo, né? Eu acho que, eu sempre brinco, eu tenho um colega, o professor Rafael, lá de Caxias, e quando eu coloco que eu trabalho essas questões através de histórias em quadrinhos, filmes e tal, ele fala, não sei o que, fica brabo, né? E aí eu digo para ele, claro, né? Os teus alunos são todos bolcheviques, né? Porque parece que está trabalhando com uma audiência que sabe tudo, né? Então, a gente trabalha com uma gurizada que tem, assim, uma visão, por conta da idade e de uma série de fatores, ainda uma visão bem limitada das coisas, que tem uma compreensão que ainda está em construção, né? Então, como é que eu vou chegar para eles e trazer um filme, trazer um assunto, né, com um peso acadêmico e tal, que vai só fazer eles, como o Alex disse, deixar eles enfadados, né? Então não tem como, tu tem que trabalhar essas questões através de outros meios, né? O filme do Pantera Negra eu trabalho, né, a questão do racismo com ele, eu trabalho o panafricanismo, trabalho a questão do afrofuturismo, né? O afrofuturismo é um negócio muito interessante, né? De planejar um futuro, ou pensar, imaginar um futuro com uma visão africana das coisas. E o Wakanda, né? Esse país paraíso na África, ele né, o afrofuturismo na veia, porque é um exercício imaginativo, né? O próprio Stan Lee, que criou essa ideia, ele dizia isso, né? O Wakanda é um exercício imaginativo de como seria a África se ela não tivesse sido conquistada, colonizada, invadida, saqueada pelos europeus, né? E o Vibranium, ele simboliza justamente todas essas riquezas que a África tinha que foram levadas pelos europeus, né? Então é tudo muito simbólico dentro desse mundo fictício do personagem do Pantera Negra, né? Tudo muito simbólico, porque tem esse Wakanda, um país que nunca foi conquistado pelos europeus, né? Com uma riqueza que os europeus não conseguiram, né, tomar deles, e que se torna, então, a nação mais rica e desenvolvida da Terra. Então, a gente poderia ter, na África, nações extremamente ricas, porque a gente teve, né, os reinos de Gana, de Benin, vários outros, que, infelizmente, não puderam ter o seu desenvolvimento, né, levado a cabo por conta da invasão europeia, por conta da destruição dessas culturas, né? Então, o Wakanda é imaginar isso, né? Como seria, né? Então, claro que não seria nesse exagero tecnológico e todo e tal, mas que poderia, né? Nós temos hoje na África nações que rivalizassem aí com a Europa, com a China, com os Estados Unidos, mas a gente não teve como fazer isso porque a Europa simplesmente acabou com tudo, né? O povo branco foi lá e destruiu aquilo que os povos negros estavam construindo, né? Então, essa é uma outra pauta que surge a partir disso, é um outro exercício, né? O próprio panafricanismo, que é uma filosofia, né, de pensar a união de todos os povos africanos, porque, infelizmente, tu pensar que as pessoas que têm o mesmo tom de cor da pele precisam se unir, porque, né, o cara parar para pensar um negócio completamente irracional. Tu tem que fazer, né, as pessoas que têm o mesmo tom de cor de pele têm que se unir para poder se fortalecer e poder existir, né? É como assim, todo mundo que tem o cabelo encaracolado a partir de agora tem que se unir, criar o pan-cabelo encaracoladismo, sei lá,
porque, né, é um negócio absurdo. Tu considerar as pessoas pelo fenótipo, pela quantidade de melanina da pele delas, então é um negócio absurdo, completamente absurdo. E então, o panafricanismo, ele cria essa união, porque é uma forma de resistência, de luta, né, contra o racismo, e ele é uma forma de criar isso tudo, e ele está presente no filme numa cena muito específica, naquela cena do cassino, quando eles entram, né, o T'Challa, a Nakia e a Okoye, os três vestem, o T'Challa está de preto, a Nakia está de verde e a Okoye de vermelho, os três vestem as cores do panafricanismo. Ninguém mais naquela cena veste aquelas cores, só os três, né? Então o diretor, ele fez questão que aquela cena tivesse, que eles tivessem essa representação, porque né, para trazer essa coisa do panafricanismo, deixar ali bem presente também. Né? Ele dá entrevistas onde ele fala disso, né? A gente vê ali naquela cena a bandeira do africanismo nos três personagens, né, do filme. Né? Então o filme tem muitas dessas sutilezas, assim, né, que são pequenas, que a gente pode mostrar, né? Eu, quando passo para os alunos, eu depois faço toda a reflexão com eles, eu digo, né, o filme ele começa colocando a gente ali num ponto histórico muito importante, que é, né, em Auckland, nos Estados Unidos, em 1992, quando ocorreram lá os diversos protestos e ondas de protestos, como aconteceu agora com George Floyd, só que naquela época por causa do Rodney King, né, que tinha sido que tinha apanhado da polícia e tal, né, um motorista negro que tinha sofrido violência policial. Então o filme já começa colocando a audiência dentro de um ponto histórico muito importante, né? E aí ele vai tratar de uma série de questões, e ali naquele apartamento, se tu olha naquele apartamento da primeira cena, tu já pode fazer uma aula inteira só sobre aquilo, né? Na primeira cena ali, tu tem um pôster do Public Enemy na parede, né? Tu tem lanças africanas cruzadas na parede, tu tem uma série de elementos, né? E aí tu pega o personagem em si e tu começa a entender o que esse filme realmente representa, né? E não foi à toa que ele faturou $1 bilhão, né? Não é só porque ele é um filme bem legal e bacana, é porque ele teve, além de ser um filme legal, de divertido, né, de trazer aquela ação toda que a gurizada gosta, ele também trouxe uma discussão que está muito em voga no nosso tempo, que é do nosso tempo, que é a questão do racismo, né? Que finalmente parece que a gente está conseguindo agora trazer esse debate para o centro, né, das atenções. Né? Infelizmente teve que acontecer o que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, para que aqui no Brasil a gente se desse conta de que tem um George Floyd aqui toda semana, né? Então, né, é um negócio muito trágico, né, tudo isso. E agora, mais com a morte do Chadwick Boseman, a gente, né, dá um novo fôlego para esse debate, né? Porque o debate estava acontecendo, mas a morte desse cara que representava tudo isso, ela dá um novo fôlego, né? Traz de novo esse debate agora num outro nível e coloca, tanto que, olha só, né, a gente analisar, no dia que ele morreu, o pessoal se organizou no Twitter colocar lá o nome do ator lá do Velozes e Furiosos, agora não lembro o nome dele, que morreu também. Então, quer dizer, no dia que morre um ator negro tão importante, os caras levantam uma hashtag no Twitter, que foi uma das mais comentadas, com o nome de um cara branco que já morreu faz tempo. Né? Não que a morte dele não merecesse né, nenhuma comoção, claro que sim, mas porque justamente no dia que morre o Chadwick Boseman, um ator representativo negro, os caras levantam uma hashtag de um ator branco. Né? Então, né, um negócio são as lutas do nosso tempo, não dá para a gente virar a cara e fazer de conta, não, o racismo é luta identitária, eu não quero fazer essa discussão. Para, né? Se a gente não vai fazer essa discussão num país onde a maioria é negra, aí a gente pode pegar a nossa mochila aqui, botar nas costas e ir para casa, né? Não tem o que fazer daí. Hein, Kleber? E isso que tu fala é bem o que está acontecendo nos nossos mundos atuais aqui, né? Nós, 3 professores do ensino público do estado do Rio Grande do Sul, a gente vê o Eduardo Leite, esse genocida, porque ele é mais sofisticado que o Bolsonaro, mas ele faz
muito mais habilmente do que o Bolsonaro a morte da escola pública, o acesso a esse racismo estruturado. A gente vê agora, foi fechada aqui em Porto Alegre a Escola Rio Grande do Sul, olha que marco, a Escola Rio Grande do Sul sendo fechada, foi arrombada pelo governo do estado e vai ser fechada. A comunidade está lá agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, está lá tentando resistir. O que o secretário da Educação falou? Que vai fechar e sai das reuniões que a Assembleia Legislativa propôs. Isso é tudo porque, eu digo sempre, pessoal, para a gente caminhar aqui para os nossos finalmente do sábado, Kleber e Alex, que o ensino público, as coisas públicas, aonde a gente vê aqui o Kleber colocando como a gente pode trabalhar essas questões dentro da sala de aula, elas são primordiais. E somente com nós, na escola pública, fazendo esse trabalho, a gente consegue tentar superar essas questões e trazer à tona como o Pantera Negra trouxe para nós essas questões que já eram relevantes, tanto no Besouro, como em tantos outros filmes que já passaram por nós. Mas, enfim, pessoal, nós temos hoje aqui a Jane Bonzan, a Vânia, a Ana Paula Santos, a Paulinha, né? A Jaque Ribeiro também colocando todas essas questões que são que tu trouxeste aqui para nós, Kleber. Então, vamos fazer a última rodada aí, contigo, Alex, depois o Kleber. Não, eu acho que o Kleber foi muito feliz nas colocações dele. Eu acho que a gente tem que estar conectado com as lutas que são do nosso tempo, né? Eu penso que a questão do racismo, ela tem uma grande importância e capacidade, porque o racismo, no final das contas, ele ajuda a explicar os elementos, os instrumentos, né, os meios de exclusão daquilo que já é excludente. Né? Não podemos esquecer o papel do neocolonialismo, do imperialismo, né, contra os povos da África e da Ásia, né, a partir do momento em que a América se tornou independente. Né? A mesma América que era incapaz de ser por si só, conseguiu expulsar o invasor, o colonizador, o explorador, e rapidamente esses mesmos invasores e conquistadores e exploradores se dirigiram, né, para outra parte do mundo. E qual que era o argumento? O argumento tinha uma parte teológica, né, não era do cristianismo, depois veio uma abordagem biológica, que seriam raças inferiores, e isso aí ainda hoje é muito forte, e mais recentemente, né, a questão do racismo, ela ganhou um elemento político. Né? Os países, entre aspas, atrasados, são atrasados, né, porque os povos não têm capacidade de formular, de organizar um regime social e político e econômico democrático. Então, a democracia é um privilégio de povos brancos, europeus, etc. e tal. E o Pantera Negra traz esses elementos, quer dizer, como o Kleber falou, uma nação avançada que está no coração da África. Né? Eu penso que é importante que a gente reflita sobre isso, porque no nosso país também, né, as vítimas da pobreza, da violência policial, da exclusão, do Covid, né, na sua grande maioria, tem sim cor. E a gente, enquanto educadores e enquanto militantes, tem o papel, a tarefa, a obrigação de colocar isso em pauta, porque o Brasil, nada mais, nada menos, é o segundo país em população negra do planeta. É o país que mais população negra tem fora da África. Então, isso é constituinte da nossa formação social, da nossa identidade nacional, e ela precisa, né, para ser democrática, para ser avançada e progressista, precisa reconhecer e avançar muito nesse sentido. Essa era a minha contribuição, entrego para o Kleber fazer as considerações finais, deixo um abraço para o meu camarada Antônio Gabriel, Biel da gente, né, que está aí nos acompanhando, um grande abraço, abraço aos demais que nos acompanharam e comentaram aqui na Pão com Ovo. Então,
quando a gente para pensar nessas questões aí que a gente consegue, né, relacionar com o filme, eu não consigo parar de pensar em duas pessoas, assim. Um é o sociólogo Gessé Souza, e que ele coloca isso, né, que o Brasil é uma nação baseada num pensamento escravista, mesmo hoje ainda, né? Então, existe todo um funcionamento social que é baseado no regime da escravidão, né? Embora a escravidão já não exista mais aqui há muito tempo, mas ela ainda rege a maior parte das relações sociais no Brasil, né? A classe média se considera muito escravocrata, né? Ela tem essa mentalidade escravocrata, né? O trabalhador é visto ainda como escravo, né? E claro que a maioria do trabalhador brasileiro é negra, né? Então, e o outro cara que eu me lembro sempre é do Kabengele Munanga, que é um dos pensador congolês que né, é radicado aqui no Brasil, que ele ajuda a desmistificar, né, o mito da democracia racial, né, que até há muito tempo se levantou essa ideia, o Brasil é um país onde as raças se misturam naturalmente, né, todos se dão bem, é só olhar no carnaval, que é uma festa negra e tem todo mundo de todas as cores. Só que aí, quando tu analisa mesmo, a tal da democracia racial é só mesmo um mito, uma mentira, né? Porque na prática, no Congresso, tu tem lá, né, 90% dos caras são brancos, né? Tu tem aí nos centros de controle do poder do país, de um país negro, que é o Brasil, um país negro, né? Tu tem gente branca, então não tem como, né? Tu analisar de outra forma. Então, um filme como esse, um cara como esse, o Chadwick, que levantam esse debate, que trazem isso, eles são, né, de uma importância social e cultural no mundo hoje gigantesca, né? Tanto que muitos líderes negros aí no mundo inteiro, quando o filme lançou, eles, né, organizaram para que as crianças da periferia pudessem assistir no cinema esse filme, para que elas pudessem ver o negro na pele de herói, não só na pele do vilão, né, do escravizado, né, não só nesses papéis que, na verdade, só arrebenta a autoestima das pessoas, né? E quando tu assiste um filme como Pantera Negra, tu percebe quão grandiosa é a negritude, né? Então, porque ele é um filme de celebração da negritude, não é só um filme de super-herói, ele é um filme de celebração da negritude, né? Os caras, a produção, todo mundo que investiu ali, né, as suas vidas para fazer ali uma representação muito viva da negritude, da africanidade, né? Tanto que o filme ganhou Oscar de figurino e outras coisas, né? Não é uma coisa assim, um filme feito para só ganhar dinheiro. Claro que ele é feito para ganhar dinheiro, obviamente, mas ele tem todo esse novo papel e essa nova né, de colocar o cinema para dentro dessa discussão e de ajudar a levantar toda essa discussão, né? Então é bacana que a gente consiga atingir o público jovem, né, com um assunto que é tão importante, tão sério, tão caro para a gente como esse, né, que é a questão racial, né, no mundo e principalmente no Brasil, né? Então, eu quero deixar aí um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, para o Léo, para o Alex, para o resto do pessoal aí da Pão com Ovo, né? Os outros guris não puderam participar hoje, é nóis, né? Então, bom sábado a todos, bom final de semana e feriadão aí para todo mundo. Bem lembrado, bem lembrado. Valeu. Nós quarta-feira vamos receber o ex-deputado Raul Carrion, né? Na próxima quarta-feira. Kleber, é sempre um prazer te receber aqui na Pão com Ovo. A gente sempre aprende muito, porque a educação é feita disso, pessoal. A gente tem que explorar coisas que muitas vezes, vou fazer uma brincadeira aqui, um supervisor do meu colégio, a gente falou em off antes aqui, dizendo assim, Leonardo, tu tem que usar a matriz curricular do processo híbrido do ensino de filosofia. Eu fui ver a matriz, é bem isso que a gente trata. Eles nunca vão entender, Kleber, que um filme muitas vezes trata muito mais de filosofia, de sociologia, de história e até mesmo de geografia, geopolítica. Eles nunca vão entender, sabe por quê? Porque essas pessoas estão atrasadas e nós aqui somos a resistência. E a Pão com Ovo vai cada dia, menos dia, e quiçá
há um longo tempo, né, Alex e Kleber, a gente vai trabalhar para que esses assuntos sejam sempre discutidos de uma forma ou de outra. Gente, agradeço a todos que... A Nancy fez aqui uma consideração aqui agora muito longa, né? Enfim, ela diz, boa noite, assisti ontem o filme só para acompanhar aqui a conversa, mas já estou querendo repetir a sessão, pois as contribuições foram tantas que é preciso assistir com novos olhos. E justamente, essa questão que o Kleber trouxe ali daquela cena do salão, meu, olhem o filme, e o Kleber está aqui à disposição e já está intimado para ser pão com ovo, ele está se fazendo aqui, gente, mas logo, logo ele vai ser pão com ovo, sim. A Aninha aqui finaliza, ou melhor, a Silvana coloca os filmes de super-heróis, fascinam não só crianças, mas os adultos, né? E nesse processo de igualdade, o Pantera Negra tem também a sua contribuição. Gente, é muito bom estar com vocês. Nós, da Pão com Ovo, sempre vamos estar trazendo esses importantes debates. Kleber, Alex, eu ia dizer bom dia, boa noite a todos. O Alex depois vai postar aquelas comidas incríveis que ele faz, Kleber. Sim, mas nós estamos postou, aí. Né? Não postou ainda porque ele deve estar aqui, né, na Pão com Ovo. Gente, estamos encerrando. Um grande abraço. Sigam a Pão com Ovo em todas as plataformas e semana que vem teremos novidades aí pela frente. Abraço, beijão a todos. Seguimos em frente.